Em uma cidade qualquer, dessas onde o tempo parece andar mais devagar, havia um restaurante simples de esquina. Azulejos gastos, mesas com toalhas encardidas pelo tempo e um sino enferrujado que tilintava toda vez que a porta era aberta. Lá trabalhava Ana Clara, uma mulher de 37 anos, mãe solo, que todos os dias calçava seus tênis velhos, prendia os cabelos num coque apressado e vestia um avental manchado. Ninguém a notava de verdade. Ela era apenas a garçonete. Mas havia algo em Ana Clara que não podia ser visto de imediato. Um tipo raro de doçura. Um brilho silencioso nos olhos. Um sorriso tímido que resistia ao cansaço, ao salário atrasado, às olheiras profundas. Seu dia começava antes do sol nascer. Acordava no pequeno quarto alugado com sua filha de 9 anos, Letícia, que dormia encolhidinha ao seu lado no colchão de espuma fina. Preparava o café com água morna e pão dormido. Antes de sair, deixava um bilhete ao lado da filha. Mamãe te ama. Sonha alto. Chegava ao restaurante antes de todos. Limpava, organizava os talheres, sorria para os clientes mais rudes e anotava pedidos com uma educação que muitos ignoravam. Recebia poucos trocados, mas nunca devolvia grosseria. E, mesmo em silêncio, observava tudo, inclusive os sorrisos falsos e as arrogâncias disfarçadas de riqueza. Entre um pedido e outro, Ana Clara sonhava. Sonhava em dar uma casa para sua filha, em estudar, em ter tempo para viver e não apenas sobreviver. Mas, por enquanto, era ali, naquele balcão, que ela existia, invisível aos olhos do mundo. Nas horas vagas, raras, assistia televisão com Letícia. E Letícia amava o Ratinho. Ria alto com o programa, imitava as vozes, batia palmas como se fosse parte da plateia. Ana Clara, mesmo exausta, ria junto. Não pelas piadas, mas pelo riso da filha. Aquilo era vida. Certa noite, Letícia perguntou: Mamãe, você já viu o Ratinho de verdade? Ana Clara riu. Nunca, minha flor. Ele é famoso demais para vir aqui. Um dia ele vai vir, e você vai servir ele, e ele vai te dar um abraço. Aquela frase ficou presa no coração de Ana Clara, como uma promessa doce, ainda que improvável. Naquela noite, ela deitou abraçada à filha e sonhou. Não com fama, nem com fortuna, mas com reconhecimento. Com um instante em que alguém a enxergasse de verdade. E então, ela teve uma ideia. Pequena, mas carregada de amor. No dia seguinte, comprou com suas economias uma bandeja especial. Pintou à mão o nome Ratinho e escreveu uma cartinha com caneta azul, dizendo o quanto o programa trazia alegria para ela e para a filha. Se um dia o senhor vier aqui, prometo servir com o melhor sorriso que tenho guardado. Deixou a bandeja no restaurante, como quem planta uma flor num lugar seco. Sabia que era tolice, mas às vezes o coração insiste em acreditar no impossível. Ana Clara não imaginava que aquele gesto, tão simples e tão puro, seria o início de uma das maiores dores e também de uma das maiores reviravoltas da sua vida. A vida continuava como sempre, rotineira, difícil, mas cheia de pequenas esperanças. Ana Clara nunca falou a ninguém sobre a bandeja com o nome do Ratinho. Era seu segredo com a vida. Um bilhete guardado no coração, uma flor em meio ao concreto. Ela limpava aquela bandeja todos os dias, mesmo que ninguém a usasse. Era sua forma de manter aceso o sonho e também de alimentar a fé que só as mães conhecem. Os colegas de trabalho a viam como uma mulher pacata demais. Havia quem zombasse da sua simplicidade, da forma como tratava todos com gentileza, até os clientes mais arrogantes. Você acha que vai mudar o mundo com esse sorriso aí, Ana? Ironizava Geraldo, o cozinheiro,
que já tinha sido esmagado pela vida e não acreditava mais em nada. Ana apenas respondia: "Não quero mudar o mundo, só quero não me endurecer com ele." Num certo fim de tarde, com o restaurante quase vazio, uma cliente desconhecida se aproximou de Ana Clara. Era uma senhora elegante, mas de olhar humilde, com rugas que contavam histórias. "Moça, você é diferente. Eu vejo isso no seu jeito de servir." Ana sorriu, como sempre. "Obrigada. Tento tratar os outros como gostaria que tratassem minha filha." "Você tem filha?" "Letícia. Tem 9 anos. Sonhadora como ninguém." "Que lindo. Deus abençoe." A senhora pagou a conta, deu uma gorjeta generosa e foi embora. Mas Ana não sabia que aquele encontro teria importância. Não sabia que alguém, pela primeira vez, a tinha enxergado além do uniforme. Dias depois, algo improvável aconteceu. Era uma quarta-feira abafada. O restaurante, lotado no almoço, esvaziava no meio da tarde. Ana limpava as mesas quando um carro preto estacionou na frente. Um homem desceu, olhou para dentro e entrou. O sino tilintou. Ana virou-se e seu coração parou por alguns segundos. Era ele, Ratinho. Sim, aquele mesmo da TV. O homem que fazia sua filha gargalhar. O rosto conhecido, a voz marcante. Ele estava ali, diante dela, como se tivesse saído do mundo dos sonhos direto para a esquina onde ela vivia. Por um instante, Ana congelou. Depois, tentou manter a compostura. "Boa tarde, senhor." "Boa tarde? Isso aqui é que é restaurante de verdade, hein?" Ele falava com bom humor, mas parecia apressado, quase impaciente. Alguns clientes se levantaram para tirar fotos. Outros começaram a cochichar. Ana correu até o balcão, pegou a bandeja com o nome dele, aquela mesma que ela tinha feito com as próprias mãos. Estava um pouco desbotada, mas ainda guardava a pureza do gesto. "Eu fiz isso aqui para você", disse, com a voz tremendo. "Oi?" Ratinho estranhou. "É uma bandeja que eu preparei com muito carinho. Eu e minha filha te assistimos sempre." Ela entregou o objeto como quem oferece um pedaço do próprio coração. Era um presente simples, feito com amor e com fé. Ratinho pegou a bandeja, olhou por cima dos óculos, franziu a testa. "Isso aqui é para mim?" "Sim, senhor." "Mas você acha que eu vou levar uma coisa dessas para casa?" Riu. Alguns riram junto. Outros ficaram em silêncio. "Isso aqui é de criança, moça. Você acha que eu vim aqui para ganhar presente? Eu vim comer. Traz um refrigerante e um prato feito." Ana sorriu, mas o sorriso era de dor. "Claro, senhor." Ela voltou para o balcão, com a bandeja nas mãos, tentando esconder o constrangimento, tentando não deixar as lágrimas caírem, tentando proteger a si mesma e a filha, que um dia acreditou que aquele abraço aconteceria. Mas o pior ainda estava por vir. Um homem, sentado 2 mesas ao lado, havia filmado tudo, desde a entrada de Ratinho até o momento em que ele zombou do presente. O vídeo captou o rosto de Ana Clara se fechando, a dor que escorria mesmo no silêncio. Captou a atmosfera pesada, os risos desconfortáveis. "Essa é a tal bandeja?" diziam ao fundo. "Que vergonha, gente!" murmurava alguém. Ana não sabia que havia sido filmada, e naquela noite foi para casa como sempre, a pé, com a marmita na mão e o coração despedaçado. Letícia correu para abraçá-la. "Mãe, como foi o dia?" Ana sorriu, disfarçando. "Igual a todos os outros, filha." "O Ratinho foi?" Silêncio. Ana hesitou. Depois mentiu. "Não, meu amor. Ainda não. Mas um dia, quem sabe?" Letícia acreditou. Porque crianças ainda têm esse dom, o de acreditar nas coisas invisíveis. E Ana Clara, sozinha na cozinha, olhou para a bandeja novamente. A mesma que havia sido rejeitada. Agora,
ela parecia carregar vergonha. Mas, mesmo assim, ela aguardou com cuidado, porque era um símbolo, não do fracasso, mas da intenção pura, do gesto que nasce de um coração gigante, mesmo quando o mundo não tem tempo para ele. Naquela noite, enquanto o mundo dormia, Ana chorou em silêncio. Chorou tudo o que não podia mostrar na frente da filha. Chorou por ter acreditado, por ter se exposto, por ter sonhado. Ela não sabia, ainda, que aquele momento de dor tinha sido visto, gravado, e que logo o país inteiro também veria. Na manhã seguinte, o restaurante abriu como sempre. Ana Clara chegou cedo, preparou o café dos funcionários e revisou os talheres como fazia todos os dias. Por fora era a mesma, mas por dentro algo tinha morrido. Aquela noite anterior deixara marcas profundas. O gesto de carinho transformado em deboche, a esperança desmontada diante de clientes risonhos e de um ídolo que a tratou como ninguém. Ela não comentou com ninguém. Fingiu que nada havia acontecido. Guardou o silêncio como escudo. Mas o mundo lá fora, esse já havia começado a falar. O vídeo, publicado por um cliente no TikTok horas depois do ocorrido, havia explodido. Começava com a entrada de Ratinho no restaurante, seu jeito animado, os clientes excitados. Mas logo a cena mudava. Ana Clara, emocionada, entregando a bandeja feita à mão. A voz dela era doce, insegura. E então, o momento que fez o país gelar. O comentário ríspido, a risada, o desprezo. "Você acha que vou levar isso para casa?" A frase ecoava como um soco. Mas o que mais chocava era o rosto de Ana. O jeito como ela tentou manter o sorriso mesmo sendo desmoronada por dentro. O vídeo tinha menos de 2 minutos, mas carregava uma dor de décadas. Em poucas horas, atingiu centenas de milhares de visualizações. Comentários se multiplicavam com revolta. Que crueldade! Como ele teve coragem? Ela só quis demonstrar carinho. Esse vídeo me fez chorar. Não era só uma bandeja, era o coração dela. Páginas de fofoca, perfis de notícias, influenciadores. Todos começaram a compartilhar. Até jornalistas renomados se manifestaram. E a hashtag Tire o Desculpa Ana Clara começou a ganhar força. Mas Ana ainda não sabia de nada. Estava no meio do expediente, servindo mesas, quando um colega a chamou no canto. "Ana, você viu isso?" Mostrou o celular com o vídeo rodando. Ela assistiu em silêncio. Quando se viu na tela, com aquela expressão de decepção tão nítida, suas mãos tremeram. A vergonha voltou com força. "Estão falando de mim?" sussurrou. O Brasil inteiro. Aos poucos, percebeu os olhares diferentes dos clientes. Uns vinham lhe dar abraço, outros pediam desculpas por algo que não tinham feito. E, pela primeira vez, Ana começou a ser vista, não como a garçonete, mas como a mulher do gesto que foi desprezado. O dono do restaurante, assustado com a repercussão, tentou amenizar. "Vamos esquecer isso, Ana. Já passou, coisa pequena." Mas não era pequena. Para ela, era imensa. E agora, era pública. No final do dia, a filha Letícia correu ao seu encontro com o celular na mão. "Mãe, você tá famosa?" "O quê?" "Olha isso. Você tá em todo lugar. Olha os vídeos, os comentários. Olha o que estão falando da gente." Ana sentou no sofá, com a filha ao lado, e viu uma enxurrada de mensagens. Pessoas de todo o Brasil mandando palavras de apoio, dizendo que choraram com sua atitude, que ela era exemplo, que merecia respeito. "Mãe, você é uma heroína." "Não, filha. É sim. Você é igual às moças dos filmes." Mas a fama repentina tinha outro lado. A equipe do programa do Ratinho também viu o vídeo, e o escândalo começou a respingar. Em menos de 24 horas, os assessores já articulavam uma resposta. Tentaram contato com Ana, mas ela recusou.
ainda estava ferida demais. Naquela noite, o programa ao vivo foi tenso. Ratinho, com semblante mais sério que o habitual, fez uma declaração. Eu fui ao restaurante como cliente e não imaginei que um gesto pudesse ser interpretado dessa forma. Se a moça se sentiu magoada, peço desculpas. Mas tudo foi uma brincadeira. Não podemos mais brincar? A plateia reagiu sem graça. O público nas redes não perdoou. Brincadeira? Diziam os comentários. Não se brinca com a dignidade de ninguém. O caso já não era só sobre Ana Clara. Era sobre respeito, sobre empatia, sobre a dor que tantas pessoas invisíveis carregam todos os dias. Enquanto isso, Ana recebia ligações de programas de televisão. Queriam entrevistá-la, contar sua história. Mas ela hesitava. Não queria fama, só queria dignidade. Mãe, você precisa falar. Falar por você. Falar por nós. Letícia a olhava com olhos de esperança. Se você não falar, ninguém vai saber o quanto você é forte. E então, Ana decidiu aceitar uma entrevista. Não na televisão, mas com uma jornalista local, que a tratou com respeito. Não fiz a bandeja para ganhar nada. Fiz porque minha filha me ensinou a não desistir de sonhar. E o que sentiu quando foi desprezada? Ana hesitou, mas respondeu. Senti que voltei a ser invisível. Como se minha gentileza fosse ridícula. Como se meu carinho não tivesse valor. A entrevista foi compartilhada milhares de vezes. A dor de Ana virou espelho para milhares de mulheres humildes, de trabalhadores anônimos, de gente comum que todos os dias oferece o coração e recebe silêncio. Mas agora, o país inteiro ouvia e queria fazer algo por ela. Era como se o Brasil tivesse, finalmente, parado para enxergar. Não apenas uma mulher humilde sendo humilhada, mas a essência de um povo inteiro que há décadas é ignorado, maltratado e invisibilizado. O vídeo de Ana Clara, com sua bandeja feita à mão e seu sorriso constrangido após o desprezo, havia tocado uma ferida nacional e escancarado uma verdade que ninguém mais queria fingir que não existia. Em todos os cantos do país, o nome Ana Clara começou a ser citado, mas não como vítima, como símbolo. Em escolas, professores comentavam com seus alunos sobre o poder da empatia. Em igrejas, pastores e padres usavam o vídeo como exemplo de fé e humildade. Nas empresas, reuniões abriam com mensagens de respeito e dignidade. Até em assembleias legislativas, políticos usaram a história para falar sobre o tratamento dado aos trabalhadores de base. A hashtag #MeToDesculpaAnaClara foi para os Trending Topics. Mas outra também surgiu, ainda mais forte. Nate Somos Ana Clara, porque de alguma forma todos se viam nela. No olhar de dor contido, no gesto rejeitado, na tentativa de fazer o bem e ser esmagado por isso. Influenciadores começaram a se manifestar, celebridades também. Atrizes renomadas escreveram textos emocionados. Jogadores de futebol, cantores, apresentadores, todos queriam se posicionar. Não por audiência, mas porque aquela cena doía. E doía fundo. Mas o que realmente mudou tudo foi o que veio depois. As ações. Uma jovem de 22 anos, estudante de design gráfico, abriu uma vaquinha online com o título Vamos honrar a bandeja da Ana Clara. A descrição dizia: se o gesto dela foi desprezado, que o nosso gesto mostre que o Brasil ainda sabe valorizar quem ama com o coração. Vamos dar a Ana Clara a chance de uma vida nova. Em menos de 12 horas, a vaquinha ultrapassou 100 mil reais. Pessoas doando 5, 10 reais, 50 reais. E junto vinham as mensagens. Isso é por você nunca ter deixado de sorrir. Minha mãe também foi garçonete. Chorei vendo seu vídeo. Não conheço você, mas sinto orgulho de ser do mesmo país que você. Enquanto isso, o restaurante onde Ana trabalhava ficou lotado.
Não pela comida, mas por ela. Clientes viajavam de cidades vizinhas só para serem atendidos por a mulher da bandeja. Tiravam fotos, levavam flores, entregavam cartas. E pela primeira vez, Ana se via cercada por um tipo de amor que jamais imaginou receber. Ele, mãe, a senhora tá famosa, dizia Letícia, com brilho nos olhos. Eu só queria que ninguém tivesse visto aquele momento, mas era preciso. O mundo precisava ver o que a senhora é de verdade. Ana tentava assimilar tudo. Ainda havia vergonha, sim, mas também começava a surgir algo novo, dignidade. A sensação de que, mesmo na dor, havia algo maior acontecendo. Algo que ela não podia controlar, mas que também não queria impedir. A entrevista que dera à jornalista local foi parar em um programa de TV nacional. Trechos da sua fala emocionaram o país. E a imagem dela com Letícia, sorrindo diante da câmera com os olhos marejados, se tornou símbolo de esperança. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um grupo de empresários, tocados pelo vídeo e pela repercussão, entrou em contato com a equipe da Vaquinha. Um deles, dono de uma rede de padarias, declarou: gente assim é difícil de encontrar. Humildade, carinho, dignidade. Quero oferecer um curso de administração e uma franquia com o nome dela. Ela merece ser dona da própria história. Outro empresário do setor de educação garantiu bolsa integral para Letícia estudar até o ensino superior. Que essa criança cresça sabendo que a bondade da mãe dela foi maior que a arrogância de qualquer ídolo. Enquanto isso, Ratinho se via cada vez mais pressionado. A tentativa de justificar sua atitude como brincadeira não foi aceita pelo público. Até mesmo antigos fãs começaram a se afastar. O silêncio de Ana, ao mesmo tempo, tornava tudo mais pesado. Ela não cobrava, não atacava, apenas seguia. E isso era ainda mais poderoso. Finalmente, a produção do programa procurou Ana novamente. Mas agora, com um pedido mais humilde. Uma participação ao vivo, se ela aceitasse. Você pode dizer o que quiser. O Brasil quer ouvir você. Ana hesitou por dias. A exposição era algo que nunca desejou, mas Letícia, mais uma vez, foi quem a ajudou a decidir. Mãe, fala por todas as outras Anas. Fala por quem ninguém ouve. E assim, na semana seguinte, Ana Clara foi ao programa. Não como figurante, não como coadjuvante, mas como protagonista. Vestia uma roupa simples, mas elegante. Cabelos presos com delicadeza. Ao seu lado, Letícia, com os olhos brilhando. Ao entrar no palco, a plateia inteira se levantou em aplauso. Um aplauso que parecia não ter fim. Ratinho, constrangido, tentou sorrir. Pediu desculpas publicamente. Disse que não mediu as palavras, que errou. Mas Ana, com a voz firme e o olhar calmo, respondeu: eu não vim aqui buscar justiça. Vim agradecer, porque o que parecia um momento de humilhação virou um chamado. Eu sou só uma, mas existem milhões como eu, e o Brasil precisa olhar para elas. Silêncio. Emocionado, Ratinho a abraçou. Mas o gesto que ficou foi outro. O da bandeja que ela levou de volta. Essa aqui é para lembrar que todo gesto, mesmo o mais simples, carrega um coração inteiro por trás. O estúdio aplaudiu de pé. E naquele dia, o Brasil inteiro entendeu. Humildade não é fraqueza. É força em forma de silêncio. Os aplausos daquele dia ainda ecoavam na mente de Ana Clara dias depois da sua aparição no programa. Não por vaidade, ela nunca foi movida por fama, mas por uma sensação profunda de justiça. Não justiça vingativa, mas aquela que nasce quando um coração honesto é finalmente reconhecido. Pela primeira vez, Ana sentia que o amor que sempre entregou em silêncio estava voltando em ondas. No restaurante, o movimento explodiu. As filas dobravam a esquina.
Pessoas esperavam horas só para serem atendidas por ela, para ver de perto a mulher que havia emocionado o país. A bandeja com o nome de Ratinho, agora símbolo nacional de gentileza, foi colocada emoldurada na parede, e um letreiro pintado à mão apareceu na entrada. Aqui trabalha Ana Clara, a mulher que ensinou o Brasil a sentir. Mas foi fora do restaurante que as maiores transformações começaram. A vaquinha solidária, inicialmente criada com a meta de 50 mil reais, ultrapassou a marca de 750 mil reais em apenas 2 semanas. Mas o que mais emocionava Ana não era o dinheiro, era a origem dele. Pequenos depósitos de gente humilde como ela, diaristas, motoristas, estudantes, pessoas que se identificaram com sua dor e quiseram retribuir, ainda que com pouco. Cada valor vinha acompanhado de mensagens tocantes. Você é igualzinha à minha mãe. Que orgulho! Chorei com seu vídeo. Que Deus te proteja. Obrigada por lembrar a esse país o valor da gentileza. O dinheiro foi usado com sabedoria. Ana comprou uma casinha simples, mas confortável, num bairro calmo. Tinha um pequeno jardim na frente, onde Letícia plantou flores amarelas, as favoritas da mãe. Comprou móveis usados, reformou com cuidado e, pela primeira vez, dormiu com a certeza de que o teto não cairia com a próxima chuva. Letícia também teve a vida transformada. Ganhou bolsa de estudos numa das melhores escolas da cidade. Livros novos, mochila colorida, uniforme limpo. Mas o que mais encantava era o orgulho com que falava da mãe. Minha mãe não é famosa, ela é forte, e é isso que importa. Ana também recebeu convites para palestras, encontros, eventos de valorização da mulher trabalhadora. Foi homenageada em uma Assembleia Legislativa, ganhou medalhas, placas, mas manteve os pés no chão. Eu continuo sendo a mesma, só que agora as pessoas me enxergam. Entre os muitos convites, um a emocionou de maneira especial. Uma escola pública da periferia a chamou para conversar com adolescentes sobre dignidade, humildade e fé. Ao entrar no pátio, foi recebida com cartazes, aplausos e lágrimas. Uma menina, com os olhos marejados, disse: "Dona Ana, a senhora me ensinou que eu não preciso deixar de ser boa para ser respeitada." Ana não conteve o choro. Aquilo valia mais que qualquer prêmio. Os meses passaram, e com eles, novas possibilidades surgiram. Um grupo de empresárias de sucesso ofereceu a Ana Clara um curso completo de empreendedorismo. Ela estudava à noite, cansada, mas feliz. Sonhava em abrir seu próprio restaurante, um lugar onde outras mulheres como ela pudessem trabalhar com dignidade. Enquanto isso, Letícia escrevia um diário. Nele, registrava tudo o que estavam vivendo. Um dia, mostrou para a mãe uma página que dizia: "Eu vi minha mãe quase ser apagada. Mas ela brilhou mesmo assim, porque quando alguém tem luz de verdade, nem a vergonha consegue apagar." Ana abraçou a filha com força. "Você é a razão de tudo isso, minha flor. Foi o seu sonho que acendeu o meu. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia dificuldades, desafios, incertezas. Mas agora havia algo que antes faltava: dignidade reconhecida. E com ela, a coragem de sonhar mais alto." Numa tarde ensolarada, sentada na varanda de casa com Letícia no colo, Ana releu uma carta que havia recebido de um senhor do interior do Ceará. A letra era tremida, o papel amassado. Mas a mensagem era clara. "Dona Ana, a senhora não é só uma mulher forte. A senhora é a mãe que o Brasil precisava." Ela fechou os olhos, apertou o papel contra o peito e sussurrou: "Obrigada, meu Deus, por não ter deixado meu gesto morrer naquele dia." E então decidiu. O restaurante dos sonhos se chamaria Bandeja da Ana, um lugar onde gentileza seria o prato principal, onde cada cliente seria tratado como um filho, onde cada gesto, por menor que fosse, seria valorizado,
O projeto ganhou vida com o apoio de muitos: amigos, desconhecidos, empresários, donas de casa. Todos queriam ver aquele sonho de pé. E quando o restaurante finalmente foi inaugurado, meses depois, a fila dobrava a rua. Na fachada, uma frase pintada em letras douradas: "Aqui, todo gesto é bem-vindo." E no salão principal, emoldurada como relíquia, estava ela, a bandeja azul, feita à mão. Simples, imperfeita, mas carregada de tudo que há de mais bonito no ser humano. O dia da inauguração do restaurante Bandeja da Ana foi como um filme escrito pelo destino. Um final que ninguém esperava, mas que todos sentiam que era merecido. A mulher que havia sido invisível por anos agora se tornava símbolo de coragem, humildade e dignidade. Não por gritar, mas por ter suportado em silêncio. Não por se vingar, mas por ter mantido o coração limpo. A fachada era simples, o cardápio caseiro. Mas havia uma magia no ar, como se cada tijolo tivesse sido construído com pedaços de fé, e cada detalhe do ambiente carregasse a essência da mulher que o inspirou. Fotos de mulheres trabalhadoras enfeitavam as paredes. Um mural permitia que clientes deixassem cartas e bilhetes, e todos os dias dezenas deles chegavam. Palavras de amor, gratidão, reconhecimento. Obrigado, Ana, por lembrar o Brasil do que realmente importa. Aqui, minha alma se alimenta mais que meu corpo. Você me fez acreditar de novo nas pessoas. A emoção vinha de todos os lados. Mas Ana seguia com humildade. Atendia clientes, limpava mesas, servia sorrisos. Continuava a ser quem sempre foi, só que agora, vista. E então, numa tarde de domingo, algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou na frente do restaurante. Do banco de trás, desceu uma figura conhecida. Cabelos grisalhos, óculos escuros, passos hesitantes. Era Ratinho. Ele vinha sem câmeras, sem plateia, sem espetáculo. Ana o viu da porta. Por um segundo, os olhares se cruzaram, e o tempo pareceu parar. Ele caminhou até ela. Estava mais magro, com o semblante abatido. Não era o apresentador enérgico da TV. Era um homem que carregava arrependimento no rosto. "Ana, você me permite entrar?" Ela assentiu com a cabeça. "A casa é sua, como sempre foi." Ratinho entrou, olhou em volta, leu os bilhetes na parede, tocou a moldura da bandeja. Silêncio. "Eu errei com você, Ana. Errei feio. Não só com você, mas com milhões que te veem como espelho." "A vida ensina", respondeu ela com serenidade. "Às vezes, pela dor." Ele tirou do bolso um envelope. "Vim te entregar algo. Não é dinheiro. Não é proposta. É uma carta. Escrevi à mão. Queria que soubesse que aprendi com você." Ela pegou o envelope, com os olhos marejados. "Obrigada por ter vindo como homem, e não como celebridade. Isso já é mais do que muita gente faria." Eles se sentaram. Conversaram por minutos que pareciam horas. Não havia câmeras, não havia plateia. Só duas pessoas, em lados opostos da história, tentando costurar um erro com verdade. Ao sair, Ratinho abraçou Ana. Dessa vez, um abraço sincero. "Você é maior do que qualquer programa que eu já apresentei." O gesto correu às redes sociais. Mas agora, não como escândalo, e sim como redenção. O público via o que acontecia quando o orgulho dava lugar à humildade. E Ana seguiu com a vida. Foi homenageada em universidades, ganhou um documentário, inspirou peças de teatro e livros infantis. Mas o que mais a tocava era o que acontecia dentro do seu restaurante. Mulheres desempregadas voltando a trabalhar com dignidade. Jovens do bairro encontrando ali seu primeiro emprego. Clientes tristes saindo com o coração leve. Letícia cresceu vendo tudo isso. E um dia, em um trabalho escolar, escreveu:
Minha mãe é famosa, mas não por estar na TV. Ela é famosa porque quando o mundo tentou apagar a luz dela, ela brilhou ainda mais. E foi assim que Ana Clara, a mulher da bandeja rejeitada, se transformou. Não em celebridade, mas em farol. Farol para os que caminham na escuridão da invisibilidade, para os que fazem o bem e recebem desprezo, para os que seguem firmes, mesmo quando o mundo tenta dobrá-los. Porque no fim, Ana provou algo que o Brasil inteiro precisava lembrar. Um coração bom, mesmo humilhado, é capaz de mudar tudo, inclusive uma nação inteira.